Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se amam. Neste Evangelho, programado para 27 de outubro de 2024, nós nos deparamos com 3 eixos extremamente significativos para a compreensão deste texto, mas também para a compreensão de nós mesmos e para o aprofundamento da nossa fé. Temos atenção aqui e na leitura recomendada que vocês façam aí ao Bartimeu, a esse nome, a esse movimento aqui na estrada. Da estrada na saída de Jericó em direção a Jerusalém. Deem uma atenção também especial a esse papel da multidão que pede que ele se cale. Então, demos uma atenção especial à atividade de Jesus, que parou de caminhar na sua pressa para chegar em Jerusalém para se encontrar com Bartimeu. Estes 3 pontos nos tocam profundamente e devem chamar a nossa atenção. Primeiro, o Bartimeu. Que se encontrava numa situação pessoal, corporal, subjetiva e também objetivamente muito difícil. Subjetivamente foi atingido pelas marcas que o cegaram e que o tornavam cego. E objetivamente pela sua condição de esmoleiro, humilhado pedindo esmolas, com a sua capa estendida ao chão para captar as moedas ali jogadas. Bartimeu, que era filho de Timeu, como diz aqui a narrativa, era nada mais, nada menos do que filho de um grande general judeu, que se aposentou, passou a ganhar um soldo significativo e a se dedicar a um empreendimento empresarial que o tornara bastante afortunado nessa região. Mas os soldados romanos, a serviço dos interesses, a serviço do projeto político de esmagamento das lideranças, apanharam Timeu, o crucificaram, porque ele se tornara um líder muito forte, resistente, porque depois de lhe tirarem o empreendimento, de os romanos anularem a sua empresa e capturarem os recursos da empresa para o Império Romano, e depois ainda eliminarem, em acordo com os judeus de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, do exército ao lado do Templo de Jerusalém, que tiraram de Timeu também o soldo. Depois de tudo isso, Timeu, já marginalizado, ainda foi crucificado, porque ele se tornou um revoltado e passou a organizar as massas, passou a promover a rebeldia contra o Império Romano para tentar tomar de volta a região aqui totalmente invadida e operacionalizada pelo massacre do Império. Mas não ficou aí. Toda a família de Timeu foi atingida, inclusive Bartimeu, que foi cegado muito cedo ainda, quando o seu pai foi crucificado, cegado para que
não seguisse o exemplo do pai e, revoltado, organizasse rebeldias, sedições por toda a Judéia e por toda a Samaria. Então era preciso cegar Bartimeu. Nessa hora, enquanto ele, na estrada, esmolava à margem da estrada, as suas dores provavelmente latejavam, pulsavam dentro dele, pulsavam em seus olhos, na sua memória ao recordar os horrores que a família dele viveu, inclusive com a crucificação do seu pai. O estado era de miséria, sob violência, sob cegamento forçado, sob empobrecimento, porque os bens todos foram tomados. Por isso, ainda a marginalidade à beira da estrada machucava ainda mais, mas não tirou dele um sentido de percepção. Tirou dele a cegueira oftalmológica, a cegueira dos olhos físicos, orgânicos, mas não tirou uma cegueira rebeldia que habitava a sua subjetividade. Por isso, quando ele percebeu a multidão, certamente ele fez uma pequena pesquisa, mas o que acontece aí? Quem é que passa por aqui? Quem é que pisa tantas vezes aqui? E certamente obteve a resposta que se tratava de Jesus que caminhava em direção a Jerusalém. Aí vamos à segunda parte. Bartimeu se pôs a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Em algumas versões dizem: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outras dizem: tem piedade de mim. Mas ele chamou a atenção gritando para que Jesus o escutasse. As multidões pediam para que ele se calasse, para que ele não gritasse, não perturbasse a caminhada do mestre. Mas daí então, tanto mais ele gritava, mais elevava a sua voz. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas por que as multidões quiseram calar Bartimeu, já tão abatido, marginalizado, machucado, abandonado, sem laços familiares, marginalizado em todos os sentidos, humilhado à condição de esmoleiro? Porque Bartimeu, na sua rebeldia, ousou chamar Jesus de filho de Davi. Isso para o judaísmo era uma heresia, porque filho de Davi para o templo de Jerusalém, para o sinédrio, para o rabinato, enfim, para todo o sistema religioso, teológico e político, não caberia para Jesus. Segundo eles, Jesus era um qualquer, não merecia esse título, não merecia herdar esta figura do rei Davi. E, por outro lado, o medo de que as legiões romanas inopinadamente aparecessem e daí não sobraria mais ninguém, todos seriam mortos. Porque as legiões romanas, as representações imperiais, não gostavam de saber do que foi Davi, do que representava a magia de Davi para o imaginário popular. Era um perigo, era uma ameaça que as pessoas temiam acontecer. Por isso, cala-te, porque podemos ser assassinados aqui, o próprio Jesus vai ser preso e morto aqui mesmo. É preciso calar Bartimeu. Mas Bartimeu não se calou, gritou. Gritou excessivamente. Usou de todo o seu direito de gritar. Diríamos assim que a multidão não teve um medo
qualquer, um medo superficial. O medo adivinha e habitava dinamicamente as mentes, as manifestações, as afirmações, os discursos das pessoas e das próprias multidões. Porque o sistema e o momento era de sufocamento. Isso dá medo. Isso aleija. Isso empobrece. Isso trava. Isso indignifica. Até que Jesus ouviu. E aqui, vamos ao último grande momento desse trecho. Este drama aqui estrutural do texto. Jesus, como este personagem, não só personagem, mas com esta missão, como o Messias esperado e agora ardentemente gritado por Bartimeu, e não era só Bartimeu, depois também em torno das comunidades de Marcos, todos gritavam pela realização deste missionato, pela aproximação de Jesus do seu retorno, em vez de continuar para Jerusalém, parasse um bocadinho para cuidar da cegueira, para cuidar das dores, para cuidar do abandono, para levantar da marginalidade o ser humano. Jesus então volta, mande chamar, chamem Bartimeu. Quando este chegou, depois de jogar fora a sua capa, isso é, se desvencilhar daquilo que representava a sua condição como cego, na esperança de que agora não precisaria mais daquilo, como fosse uma bandeja para receber as moedas, as esmolas. Fora com aquilo, libertação daquilo que representa a sua marginalidade. E Jesus faz com ele uma entrevista. Que queres que eu te faça? Ele que já tinha se levantado, ele disse: rogo-te, Rabone, que eu volte a enxergar. Olha esse verbo, volte. Porque, como eu disse, não era de nascença esta cegueira, como o cego narrado por São João, lá à beira da piscina de Siloé. Aqui o cego tinha uma cegueira provocada, já na sua vida jovem, enxergar. Notem bem que Jesus afirma para ele, em resposta à resposta que Bartimeu deu a Jesus, isto: vai em frente, ou levanta-te, a tua fé te salvou. E Marcos conclui esta narrativa. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. É fundamental que nós nos voltemos para esta dinâmica da libertação do cego em relação à sua cegueira. Ele não teve fé depois de curado. É bem claro no texto de Marcos que ele veio até Jesus por causa da sua fé. A sua fé o colocou frente a frente com o Messias que cura, que toca, como já vimos em experiências anteriores narradas por São Marcos, que dá atenção, que muda a sua agenda, que para o seu percurso para cuidar de uma vida, cuidar de um homem, cuidar de uma pessoa brutalmente atingida pela violência do Estado romano. O homem veio porque tinha fé. E a fé o fez primeiro gritar.
Ele percebeu que se tratava do Messias. Ele confundiu, e aqui é uma confusão muito semelhante com a que viviam seus discípulos quando pediram Tiago e João para ficar uma à esquerda e outra à direita de Jesus, na realização do seu reino. O cego esperava que Jesus fosse rei também, e já quis aproveitar a oportunidade para receber do rei a bênção que cura, a bênção que arranca dos grilhões da marginalidade, que o remete para experiências de convivência familiar e comunitária. Foi isso que ocorreu. A fé promove a força para o grito. E a fé foi que levantou o homem. Não foram somente as palavras de algumas pessoas da multidão que disseram a ele: coragem, ânimo, o mestre te chama. Mas porque ele internamente, subjetivamente, lá na força esmagada pela brutalidade opressiva, política, ainda conseguia resistir e se levantar e caminhar em direção a Jesus. Isso é fé. Notemos bem que ele não fez uma oração para Jesus. Já preguei em tempos passados, equivocadamente, que ele orou ao Senhor. Não, aqui não é oração, é um grito de dor, de sofrimento para um socorro político, porque ele gritou para o Messias, filho de Davi. Conclusão. Primeiro, a questão da situação de Bartimeu, do seu cegamento, das torturas que ele sofreu, chegando à condição de deficiente visual de modo involuntário, não de forma orgânica, não por estímulo de qualquer vírus, qualquer doença instaladas no seu corpo, mas pela violência de um corpo estranho, brutal, que o cegou. Há muitos comentaristas exegéticos que conseguem aumentar esse campo de percepção de Bartimeu. Bartimeu são todos os que se encontram esmagados, adoecidos, deficientizados, aleijados, entortados pelos interesses dos outros que temem, tipos como Timeu, pai de Bartimeu, e o próprio filho Bartimeu. Hoje nós vivemos no mundo violências brutais contra povos inteiros comparados com Bartimeu, que uma vez vendo as suas casas destruídas, as suas famílias dolorosamente mortas e esfaceladas, seus hospitais derrubados, as suas mesquitas e templos virando poeira, são Bartimeus jogados à margem, completamente desprovidos dos seus recursos culturais, recursos econômicos, recursos sociais, recursos espirituais, recursos milenares, que são desmanchados. Quantos Bartimeus nos cercam? Quantos Bartimeus silenciosos? Quantos Bartimeus absolutamente jogados e ignorados nas suas condições? Grande parte de multidões morrem de fome. Situação que viveu Bartimeu. Então Bartimeu é aqui também uma representação simbólica de tantos milhões que sofrem pelo mundo. Mas o grito de Bartimeu também é simbólico. Não somente factual por ter
acontecido com um rapaz que gritou à beira da estrada de Jericó em direção a Jerusalém. Mas os gritos de todos os que gemem sob o tacão da violência, da exclusão, da opressão, do massacre, balas de borracha, balas letais, gás lacrimogêneo, gás de pimenta, borrachas, prisões, são Bartimeus que gritam. E quando podem, erguem essas vozes de maneira forte, pedindo não pelo rei Davi, mas por um reinado de justiça, mas por um modelo de justiça que anteceda como fonte turbulenta e poderosa para a paz. Há muitos Bartimeus que se rebelam, mas é preciso que muito mais rebeldia exista, que não deem ouvidos às multidões, não deem ouvidos aos que mandam se calar, não deem ouvidos aos que sentem medo, mas que continuem gritando e clamando por libertação nas situações em que estão. Também dá para dizer, e creio que isso não escapou de São Marcos, não dá para afirmar que é assim que é a fé. A fé não é aquela coisa de se calar e aguentar tudo. A fé não é aquela coisa de jogar para cima e esperar que o mistério resolva o problema. Mas há que gritar na própria estrada, a partir do torrão da marginalidade. É preciso gritar. É direito gritar. É preciso aumentar o volume da voz. É direito dos pobres, dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos marginalizados, dos atingidos pelo racismo, pelo machismo, por tudo que fere, magoa e despreza. Certamente esses gritos dos Bartimeus de hoje, circunstâncias terríveis, hoje, de invasão, ocupação, violência, de impérios, como se vê, como se deve ler, promovem medo essas invasões, promovem medo. Então há pessoas que exercem uma função terrível de calar quem precisa gritar, de silenciar quem precisa romper com os círculos do silêncio. Há pessoas, há entidades, há meios de comunicação, há igrejas, há diversas religiões que, ao jogarem as dores e os gritos para o alto, para o mistério, deixam quem grita no silêncio e no abandono, e no máximo que fazem é dar um tapinha nas costas e dizer: Deus proverá, fica com Deus. Não é essa a resposta que encontramos em Bartimeu, como apoio narrado de São Marcos, o Evangelho de Jesus palestino. E finalmente Jesus. O Jesus que devíamos seguir como igrejas, como cristãos e cristãs, de todas as experiências, é esse Jesus que deixa de caminhar para um bocado, de caminhar rumo à Páscoa que ele queria viver em Jerusalém, para dar atenção a quem grita, para reconhecer a fé que move este homem de pulsação revolucionária, deste homem de histórico, por ser filho de um general, de um pai que se revoltou contra a barbárie. Jesus volta e reconhece tudo isto e abençoa a fé. Reconhece que a fé
é capaz de fazer as pessoas se levantarem. Reconhece o grito, acolhe o grito e invalida a tentativa de silenciamento por parte de toda a sociedade que aí é representada em parte da multidão que tenta silenciar Bartimeu. E nós temos que encontrar um lugar entre essas três forças que movimentam esse texto de Marcos. Uma, se somos Bartimeu, temos que encontrar em nós a força para gritar. Temos que encontrar em nós a fé que nos leva a não escutar quem manda calar, a não dar atenção a quem manda silenciar, mas a gritarmos ainda mais. Porque ninguém faz mais por nós do que nós mesmos. Ninguém dá atenção aos desprezados, aos cegos, aos abandonados, aos marginalizados, se os próprios não lutarem, não erguerem as suas vozes, não caminharem até Jesus. Ou tem também essa parte da multidão, que é um lugar que muita gente escolhe. Inclusive muitos dos discípulos que se dizem discípulos de Jesus, alguns até se acham apóstolos e apóstolas de Jesus, mas que mandam Bartimeu silenciar. Esse é um lugar também daqueles cala-bocas, daqueles rolhas, daqueles arrancadores de megafone, dos que gritam. Esse é um lugar também de muita gente que quer o silêncio dos sofridos, das sofridas, dos doloridos e doloridas, dos marginalizados, das marginalizadas. E posso até afirmar que as estatísticas indicam que a maior parte ocupada por amplos setores sociais é este lugar dos que mandam Bartimeu silenciar. É uma representação covarde, é uma representação alienada, é uma representação preguiçosa, é uma representação desonesta, é uma representação de verdadeiros cegos e verdadeiras cegas, políticas, ideológicas, teológicas e cristãs. E por último, também Jesus. Jesus está mais próximo de Bartimeu do que das multidões que o silenciam. Jesus escuta muito mais os gritos de Bartimeu do que as multidões que o querem calado. Jesus reconhece muito mais fé nos gestos de gritar e de correr, tomados por Bartimeu, do que das multidões que o querem calar. Parece-me que nós temos que, ora, situação difícil, porque passarmos, nós somos Bartimeus. Mas se nos colocarmos a seguir Jesus, temos que seguir Jesus como quem escuta. Discípula de Jesus de verdade, autênticos, escutam como Jesus escutou. E não só escutam como Jesus escutou, promovem a fé que propõe autonomia, que propõe afirmação, que propõe a condição agora de sujeito e não de marginal, sujeito e não objeto da miséria. Este é o lugar e o comportamento dos verdadeiros discípulos e verdadeiras discípulas de Jesus. Creio que é claro o que devemos fazer hoje como discípulos e discípulas de Jesus no mundo que vivemos, no Brasil em crise, no contexto conjuntural de agora, que é muito complicado e que exige de nós posturas mais corajosas, não para calar, mas para dizer: coragem, o Mestre te chama. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se ama.